Livro do profeta Ezequiel, capítulo 41. A restauração do templo, o santuário. Então me levou ao templo e mediu os pilares 6 côvados de largura de uma banda e 6 côvados de largura da outra, que era a largura do tabernáculo. E a largura da entrada 10 côvados. E os lados da entrada 5 côvados de uma banda e 5 côvados da outra. Também mediu o seu comprimento de 40 côvados e a largura de 20 côvados. E entrou dentro e mediu o pilar da entrada 2 côvados e a entrada 6 côvados e a largura da entrada 7 côvados. Também mediu o seu comprimento 20 côvados e a largura 20 côvados diante do templo. E me disse: esta é a santidade das santidades. E mediu a parede do templo 6 côvados e a largura das câmaras laterais 4 côvados por todo o redor do templo. E as câmaras laterais, câmara sobre câmara, eram 33 por ordem e entravam na parede que tocava no templo pelas câmaras laterais em redor para se sustentarem nelas, porque não travavam na parede do templo. E havia maior largura e volta nas câmaras laterais para cima, porque o caracol do templo subia muito alto por todo o redor do templo. Por isso o templo tinha mais largura para cima, e assim da câmara baixa se subia à mais alta pelo meio. E olhei para a altura do templo em redor, e eram os fundamentos das câmaras laterais a medida de uma cana inteira, 6 côvados grandes. A grossura da parede das câmaras laterais de fora eram de 5 côvados. E o que foi deixado vazio era o lugar das câmaras laterais que estavam junto ao templo. E entre as câmaras havia a largura de 20 côvados por todo o redor do templo. E as entradas das câmaras laterais estavam voltadas para o lugar vazio. Uma entrada para o caminho do norte e outra entrada para o do sul. E a largura do lugar vazio era de 5 côvados em redor. Era também o edifício que estava diante do lugar separado à esquina do caminho do oriente, da largura de 70 côvados, e a parede do edifício de 5 côvados de largura em redor, e o seu comprimento era de 90 côvados. E mediu o templo do comprimento de 100 côvados, como também o lugar separado, e o edifício e as suas paredes, 100 côvados de comprimento. E a largura da dianteira do templo e do lugar separado para o oriente, de uma e de outra parte, 100 côvados. Também mediu o comprimento do edifício diante do lugar separado, que estava por detrás, e as suas galerias de uma e de outra parte, 100 côvados, com o templo de dentro e os vestíbulos do átrio. Os umbrais e as janelas estreitas e as galerias em redor dos 3, defronte do umbral, estavam cobertas de madeira em redor, e isso desde o chão até as janelas. As janelas estavam cobertas. Até o espaço de cima da porta e até o templo de dentro e de fora, e até toda a parede em redor, por dentro e por fora, tudo com medidas. E foi feito com querubins e palmeiras, de maneira que cada palmeira estava entre querubim, e cada querubim tinha 2 rostos, a saber, um rosto de homem olhava para a palmeira de uma banda, e um rosto de leãozinho para a palmeira da outra. Assim foi feito por toda a casa em redor. Desde o chão até acima da entrada estavam feitos os querubins e as palmeiras, como também pela parede do templo. As ombreiras do templo eram quadradas, e no tocante à dianteira do santuário, a feição de uma era como a feição da outra. O altar de madeira era de 3 côvados de altura, e o seu comprimento de 2 côvados, e tinha as suas esquinas. E o seu fundamento e as suas paredes eram de madeira. E disse-me: esta é a mesa que está perante a face do Senhor. E o templo e o santuário, ambos tinham 2 portas. E havia 2 batentes para as portas, 2 batentes volantes, 2 para uma porta e 2 batentes para a outra. E foram feitos nelas, nas portas do templo, querubins e palmeiras,
como estavam feitos nas paredes, e havia uma trave grossa de madeira na dianteira do vestíbulo por fora. E havia janelas estreitas e palmeiras de uma e de outra banda nos lados do vestíbulo, como também nas câmaras do templo e nas grossas traves. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 42. A restauração do templo, as câmaras santas. Depois disso, fez-me sair para fora do átrio exterior, para a banda do caminho do norte, e me levou às câmaras que estavam defronte do lago vazio e que estavam defronte do edifício da banda do norte. Do comprimento de 100 côvados era a entrada do norte, e a largura era de 50 côvados. Em frente dos 20 côvados que tinha o átrio interior e em frente do pavimento que tinha o átrio exterior, havia galeria contra galeria em 3 andares. E diante das câmaras havia um passeio de 10 côvados de largo da banda de dentro e um caminho de 1 côvado, e as suas entradas eram para o lado do norte. E as câmaras de cima eram mais estreitas, porque as galerias tomavam aqui mais espaço do que nas de baixo e nas do meio do edifício, porque elas eram de 3 andares e não tinham colunas como as colunas dos átrios. Por isso, desde o chão se iam estreitando mais do que as de baixo e as do meio. E o muro que estava por fora, defronte das câmaras, no caminho do átrio exterior, diante das câmaras, tinha 50 côvados de comprimento, porque o comprimento das câmaras que estavam no átrio exterior era de 50 côvados, e eis que defronte do templo havia 100 côvados. E da parte de baixo destas câmaras estava a entrada do lado do oriente, quando se entra nelas pelo átrio exterior. Na largura do muro do átrio para o caminho do oriente, diante do lugar separado e diante do edifício, havia também câmaras. E o caminho de diante delas era da feição das câmaras e olhava para o caminho do norte. Conforme o seu comprimento, assim era a sua largura. E todas as suas saídas eram também conforme as suas feições e conforme as suas entradas. E conforme as entradas das câmaras que olhavam para o caminho do sul, havia também uma entrada no topo do caminho diante do muro direito, para o caminho do oriente, quando se entra por elas. Então me disse: as câmaras do norte e as câmaras do sul, que estão diante do lugar separado, são câmaras santas, em que os sacerdotes que se chegam ao Senhor comerão as coisas santas. Ali porão as coisas mais santas e as ofertas de comer, e a expiação pelo pecado e a expiação pela culpa, porque o lugar é santo. Quando os sacerdotes entrarem, não sairão do santuário para o átrio exterior, mas porão ali as suas vestiduras com que ministraram, porque elas são santidade. E vestir-se-ão de outras vestiduras, e assim se aproximarão do lugar pertencente ao povo. E acabando ele de medir o templo interior, ele me fez sair pelo caminho da porta, cuja face olha para o caminho do oriente, e mediu em redor. Mediu a banda oriental com a cana de medir, 500 canas com a cana de medir ao redor. Mediu a banda do norte, 500 canas com a cana de medir ao redor. A banda do sul também mediu 500 canas com a cana de medir. Deu uma volta para a banda do ocidente e mediu 500 canas com a cana de medir. Mediu pelas 4 bandas. E tinha um muro em redor de 50 canas de comprimento e 500 de largura, para fazer separação entre o santo e o profano. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 43. A restauração do templo, a glória do Senhor. Então me levou à porta que olha para o caminho do oriente. E eis que a glória do Deus de Israel vinha do caminho do oriente, e a sua voz era como a voz de muitas águas, e a terra resplandeceu por causa da sua glória. E o aspecto da visão que vi era como o da visão que eu tinha visto quando vim destruir a cidade. E eram as visões como a que vi junto ao rio Quebar, e caí sobre o meu rosto. E a glória do Senhor entrou no templo pelo caminho da porta, cuja face está para o lado do oriente.
E levantou-me o Espírito e me levou ao átrio interior. E eis que a glória do Senhor encheu o templo. E ouvi uma voz que me foi dirigida de dentro do templo. E um homem se pôs junto de mim, e me disse: Filho do homem, este é o lugar do meu trono e o lugar das plantas dos meus pés, onde habitarei no meio dos filhos de Israel para sempre. E os da casa de Israel não contaminarão mais o meu nome santo, nem eles, nem os seus reis, com as suas prostituições e com os cadáveres dos seus reis nos seus altos, pondo o seu umbral ao pé do meu umbral, e a sua ombreira junto à minha ombreira, e havendo uma parede entre mim e entre eles. E contaminaram o meu santo nome com as suas abominações que faziam. Por isso eu os consumi na minha ira. Agora lancem eles para longe de mim a sua prostituição e os cadáveres dos seus reis, e habitarei no meio deles para sempre. A restauração do templo, o altar dos holocaustos. Tu, pois, ó filho do homem, mostra à casa de Israel esta casa, para que se envergonhe das suas maldades. Sirva-lhes ela de modelo. E envergonhando-se eles de tudo quanto fizeram, faze-lhes saber a forma desta casa, e a sua figura, e as suas saídas, e as suas entradas, e todas as suas formas, e todos os seus estatutos, e todas as suas formas, e todas as suas leis. E escreve isto aos seus olhos, para que guardem toda a sua forma, e todos os seus estatutos, e os cumpram. Esta é a lei da casa do Senhor. Sobre o cume do monte, todo o seu contorno em redor será santíssimo. Eis que esta é a lei da casa. E estas são as medidas do altar, por côvados. O côvado é de 1 côvado e 1 palmo. A parte inferior será de 1 côvado de altura e 1 côvado de largura, e a sua banda em todo o seu contorno de 1 palmo. E esta é a base do altar. E do fundo, desde a terra até a listra de baixo, 2 côvados, e de largura 1 côvado. E desde a pequena listra até a listra grande, 4 côvados, e a largura 1 côvado. E o aréu de 4 côvados. E desde o ariel até cima havia 4 chifres. E o ariel terá 12 côvados de comprimento e 12 de largura, quadrado nos 4 lados. E a lista 14 côvados de comprimento e 14 de largura nos seus 4 lados, e o contorno ao redor dela de meio côvado, e o fundo dela de 1 côvado ao redor, e os seus degraus olhavam para o oriente. E me disse: Filho do homem, assim diz o Senhor Jeová: estes são os estatutos do altar no dia em que o farão, para oferecerem sobre ele holocausto e para espalharem sobre ele sangue. E aos sacerdotes levitas, que são da semente de Zadoque, que se chegam a mim, diz o Senhor Jeová, para me servirem, darás um bezerro para a expiação do pecado. E tomarás do seu sangue, e o porás sobre os seus 4 ângulos, e nas 4 esquinas da listra, e no contorno ao redor. Assim farás a purificação e a expiação. Então tomarás o bezerro da expiação do pecado, o qual será queimado no lugar da casa para onde isso ordenado, fora do santuário. E no 2º dia oferecerás um bode sem mancha para a expiação do pecado. E purificarão o altar como o purificaram com o bezerro. E acabando tu de purificar, oferecerás um bezerro sem mancha e um carneiro do rebanho sem mancha. E os oferecerás perante a face do Senhor. E os sacerdotes deitarão sal sobre eles e os oferecerão em holocausto ao Senhor. Durante 7 dias prepararás cada um bode para a expiação. Também prepararão um bezerro e um carneiro do rebanho sem mancha. Por 7 dias expiarão o altar e o purificarão, e assim o consagrarão. E cumprindo eles estes dias, será que ao 8º dia e dali em diante prepararão os sacerdotes sobre o altar os vossos holocaustos e os vossos sacrifícios pacíficos. E eu me deleitarei em vós, diz o Senhor Jeová.